Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cora, quem vos fala. Bem, a gente já fez um vídeo aqui sobre cada almirante de frota, né? Cada almirante, Sakazuki, fizemos do Aokiji, fizemos do Fujitora. Ficou faltando o Aramaki, o Touro Verde, Aramaki Ryokyu, que é esse carinha aí, que é um dos almirantes novos, né, que entrou aí para completar a tríade de almirantes, né, sendo o Touro Verde. Aramaki Ryokyu é usuário da Akuma no Mi do tipo Logia, chamada Mori Mori no Mi, Fruta da Floresta, e é sobre ele que a gente vai conversar. Lembrando que ele é o último da trilogia de almirantes, mas eu ainda vou fazer alguns vídeos especiais sobre alguns personagens específicos, que no caso é o Garp, que eu quero fazer um vídeo sobre o Garp. O Garp não é um almirante de fato, mas ele já teve esse posto oferecido a ele várias vezes, então ele vai ter um vídeo especial. Fora desse quesito, o almirante Ryokyu é o último desse nosso quadro aqui de almirantes. Ele fecha, né, ele encerra essa parte dos vídeos, mas a gente vai fazer um vídeo do Garp futuramente. No episódio de sua apresentação, o Aramaki Ryokyu era só uma silhueta, a gente não tinha o visual dele, mas a gente já tinha alguns pontos dele ali. Foi falado para nós que o Aramaki não se alimentava há 3 dias. Há 3 dias ele não comia nem bebia nada. E ainda estava firme e forte, saudável. Isso porque ele comeu, como eu disse, a Mori Mori no Mi. Então ele é capaz de fazer fotossíntese como as plantas, ou seja, se alimentar ali da luz do sol, ali, coisa e tal, né? Usar de fotossíntese, porque a Mori Mori no Mi torna ele um homem floresta. Ele tem a capacidade de gerar, criar e manipular vegetação, fazendo com que ele possa fazer fotossíntese, ou seja, ele sobrevive sem se alimentar numa boa. Nessa mesma cena, quando apareceu, ele deu seu tom, repreendendo Fujitora por deixar o Chapéu de Palha escapar em Dressrosa e também por ter feito o que fez, né? Feito a reverência ao povo de Dressrosa, falando que era culpa da Marinha por ter permitido Dom Quixote do Flamingo de ter feito aquelas ações. Então, o Ryokyu repreendeu o Fujitora por assumir a culpa de algo que o do Flamingo tenha feito e também por deixar o Chapéu de Palha fugir, dizendo que ele desonrou a Marinha, né? Dando ali o seu tom do que ele acreditava ser a justiça. Todos os almirantes têm um tom de justiça. Para o Aokiji era a justiça preguiçosa. Para o Kizaru é a justiça incerta. Para o Fujitora, justiça cega. Para o Akainu, justiça absoluta. E para o nosso amigo Aramaki, justiça preconceituosa ou justiça militarizada. Mas o termo mais usado na tradução é justiça preconceituosa mesmo, porque é literalmente um poço de preconceito. Uma de suas primeiras aparições notórias foi no final do arco de Wano, quando o Kaido já tinha sido derrotado pelo Chapéu de Palha e estavam todos em festa. Me chega o Aramaki Ryokyu a mando do governo com ordens de capturar o nomeado recente Yonko Monkey de Luffy. Só que aí os bainhas vermelhas foram lá peitar ele para não incomodar o Luffy. E ele literalmente deu uma sova nos bainhas vermelhas, demonstrando que sim, ele tem uma logia muito poderosa. A logia da floresta permite a ele controlar, manipular e gerar floresta, ou seja, árvore, tronco, flores, tudo. Só que ele não manipula, controla e gera. Ele pode se transformar, como você está vendo essa forma aí, essa forma em que ele se transforma em um monstro gigante de madeira. E ele também pode usar as raízes, né, as raízes, os galhos, para perfurar um oponente e sugar os nutrientes do corpo do oponente, ou seja, ele pode literalmente secar um oponente de dentro para fora, levando ele a óbito, inclusive. Então ele deu muito trabalho para os bainhas vermelhas, que apesar de não incomodarem o Chapéu de Palha, estavam sim sendo derrotados por ele. A única pessoa que fez frente a ele por um curto período de tempo foi a Yamato. Mas nós também vimos que, além de ser muito poderoso, ele é também um cara que tem consciência de suas limitações. Por quê? Durante o ataque ao Ano, ele chegou a falar uma frase muito assim, icônica para a personalidade dele, quando fala que a justiça dele é preconceituosa. Ele disse que poderia fazer o que quisesse em o Ano, porque o Ano não era afiliado ao governo. Se o Ano não era afiliado ao governo, as pessoas e os cidadãos de Wano não interessam. Ele poderia matar, fazer o que quisesse. Porque não serviam aos Tenryubito, não pagavam o tributo mundial. Então ele começou a agir generalizadamente, discriminadamente, matando quem pudesse, atacando quem pudesse, dando trabalho para os bainhas vermelhas mesmo, e eles teriam sido derrotados. Só que o Shanks enviou uma aura de haki, e assim que ele sentiu o haki do Shanks e reconheceu que era o Shanks, ele pensou assim, não, peraí,
tem um Yonko vindo para cá, a coisa vai ficar feia, deixa eu vazar no mapa. Eu não tenho peito para segurar o Shanks, não. E ele sentiu e tremeu na base e foi embora. Então nós temos ali o cerne do preconceito dele e também temos a habilidade dele de reconhecer que ele não tinha poder para enfrentar o Shanks. Porque ele entendeu que se o Shanks tivesse que peitar ele naquele momento, ele provavelmente ia ser, né? Aí ia dar problema. Então ele resolveu recuar. Outra aparição que ele fez também, que o Ryokyu fez, foi em Reverie, né? Lá em Mary Joyce, quando o exército revolucionário enfrentou lá os almirantes. Os almirantes enviados foram o próprio Ryokyu e o Fujitora para proteger a terra sagrada de Mary Joyce. E eles tiveram que enfrentar ali os comandantes do exército revolucionário. E você viu que ele segurou dois comandantes ou três numa boa. E um deles é um gigante, né? Que é o Morway, que é um gigante Okama. E segurar um gigante não é fácil. Então, assim, ele tem uma resistência bem considerável, porque ele segurou dois comandantes do exército revolucionário. Mas, assim, vamos entrar em contrapontos aqui. A fruta dele é muito poderosa, ele também não é fraco, mas, todavia, ele fugiu perante o Yonko. Então, afinal, assim, qual o limite da força dele ali? Né? Ele fugiu só de sentir a presença do Shanks, mas ele segurou dois comandantes do exército revolucionário. Então ele não é tão fraco. Ele trocou golpes com a Yamato de boa, então ele não é tão fraco. Qual o limite da força dele ali? Ryokyu foi mostrado dominando os três tipos de Haki, tá? Ele é listado como usuário dos três tipos de Haki. Tem uma fruta muito poderosa e conseguiu segurar o Yamato, conseguiu segurar ali dois comandantes também do exército revolucionário, então ele não é tão fraco. Só que daí a enfrentar o Yonko, eu acho que não. Se ele pegasse o Luffy no nível atual, lá em Egghead, ele seria amassado como um papel. Tá? O Luffy está em outro nível, o Shanks está em outro nível. Então, assim, ele realmente fez muito bem em correr. Porque se o Shanks realmente chegasse na costa de Wano, ele ia se lascar muito bonito. Ele é forte, mas ele não tem tanta força. O Kizaru, que tem mais versatilidade na fruta dele, ainda assim foi amassado pelo Luffy. Vocês viram lá em Egghead, vocês estão vendo isso. Então, assim, ele tem força, mas ele não chega a nível Yonko. Agora, deixando de falar de força e de habilidade para falar do estilo dele, justiça preconceituosa, o estilo, o cerne com que ele trabalha. Almirante Ryokyu despreza os fracos. Ele despreza qualquer pessoa que não tenha força própria, que não tenha poder. Ele despreza os fracos. Ele idolatra o poder que representa o governo. Ele demonstra submissão total e lealdade total aos dragões celestiais e ao governo mundial. Ele faz tudo o que o Akainu mandar. Tudo mesmo. Ele tem literalmente uma postura militar. Se deram uma ordem, eu vou cumprir. Missão dada, missão cumprida. Por isso que algumas traduções ditam a filosofia dele como justiça militar. Mas a tradução mais usada é justiça preconceituosa, porque ele tem preconceito contra as pessoas mais pobres e mais fracas. Por isso que a tradução mais usada é justiça preconceituosa e não justiça militar. Mas ele idolatra o poder do governo mundial e dos dragões celestiais e faz tudo o que o governo mundial mandar. Ele até chega a dizer que os Tenryubitos são deuses que caminham sobre o mundo. Isso são palavras do próprio Ryokyu, tá? Isso não são palavras minhas. O próprio Ryokyu já disse isso, que os Tenryubitos são deuses que caminham entre o mundo. O tipo de justiça dele é literalmente oposta à do Fujitora. Enquanto o Fujitora tem uma justiça que é cega, que atua pelo que ele acha correto, o Ryokyu tem uma justiça mais militarizada. Mas, tipo assim, eu vou pela ordem de quem está no poder. Se o cara que está no poder é um bosta, eu vou fazer o que um bosta mandar, eu não me importo. Entendeu? Ele tem uma justiça mais militarizada, hierárquica. Se alguém acima de mim ordenou que eu faça isso, não me importa em matar povo, em mandar um Buster Call numa ilha, eu não me importo em matar pessoas que não são afiliadas ao governo. Ele tem uma justiça mais militarizada, seguir ordem, missão dada, missão cumprida. E também chamada de justiça preconceituosa, porque ele é extremamente preconceituoso. Ele é extremamente preconceituoso. Ele apoia todas as merdas que o governo mundial e os Tenryubitos fazem.
Então ele é de longe um dos piores pilares de justiça. Ele é tudo que você não deve acreditar como justiça. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.